ar mais um Voar. E hoje contamos com a presença do Daniel Birkol, que está passando pelo processo de transição de gênero. Para quem não sabe o que isso significa, atualmente existe uma teoria chamada teoria queer, que explica as questões sobre gênero. Essa teoria afirma que a orientação sexual e a identidade sexual ou gênero do indivíduo são o resultado de uma construção social e que, portanto, não existem papéis sexuais definidos ou biologicamente inscritos na natureza humana. Bem-vindo, Daniel. Obrigado. O Daniel é estudante de audiovisual e produziu um doc mostrando a vida de 2 homens trans. Então, vamos conferir o doc Transvisual. Mulher trans, negra, trabalhando na área de saúde. A taxa de evasão escolar da nossa comunidade é de 82%. Você afirmar masculinidade normalmente quer dizer ser violento. Meu filho. Que as pessoas sabiam quem eu era e não saíam correndo. Como eu só conhecia lésbica, bofinho, esses bagulho, eu achei que eu era isso. Quem sou eu? Sou o suficiente? Preciso ser o suficiente? Suficiente pra quê? Pra quem? Como foi para você gravar esse documentário, mostrar para o mundo sua visão? Foi, assim, uma coisa de muita responsabilidade, né? Porque você tem que estar ciente do que você vai mostrar e como é que você vai mostrar, como que as pessoas vão entender. Porque cada um tem uma cabeça diferente, né? Então você tem que se preocupar bastante da sua forma de falar para ver se as pessoas vão entender o que você realmente está querendo dizer ou se elas vão entender qualquer outra coisa que não tem nada a ver com isso. E como foi para você trabalhar essa preocupação com a visão dos outros? Como você trabalhou isso dentro do documentário? É bastante complicado, assim, porque você já tem o seu próprio entendimento de como é aquele assunto, como entender aquele assunto. Agora, em relação às outras pessoas, você tem que saber mais ou menos como que é a dúvida das outras pessoas, a forma de entender das outras pessoas. Então, eu levei bastante em consideração o que eu levava na minha vida mesmo, o que as pessoas vinham até me perguntar. E aí eu tentei explicar isso mais ou menos no doc de uma forma mais fácil. Não vou ficar falando várias coisas complicadas, né, e várias nomenclaturas que não sejam tão simples assim de entender, como, por exemplo, exemplos, sei lá, alguma coisa assim. E quando foi que você percebeu algo de diferente em você, assim, que você parou, olhou e falou, esse corpo não é meu, tem alguma coisa errada? Eu acho, assim, que não é uma questão muito bem de o corpo não é meu. Eu acho que é mais uma questão de você, com o tempo, você se entendendo da forma que você é. Por exemplo, hoje eu acho que meu cabelo castanho não tá tão bom pra dizer pras pessoas como eu sou realmente. Aí eu vou lá e pinto meu cabelo, eu descoloro meu cabelo, por exemplo. Eu acho que as pessoas têm uma ideia muito errada sobre a transexualidade como uma rejeição. Eu acho que é só mais um entendimento, é só uma característica. Por exemplo, eu gosto de ter a sobrancelha fina, a sobrancelha grossa, eu gosto de passar batom ou não. Então vai ter um dia que você vai acordar e você vai se reconhecendo, olhando no espelho, tipo, eu acho que talvez deveria mudar isso, eu deveria colocar um brinco. Eu acho que é mais uma questão disso do que uma questão, tipo, nossa, meu corpo, odeio meu corpo, não gosto do que está acontecendo comigo. Eu acho que é mais uma questão de reconhecimento como característica do que uma revolta interior, assim. Depois que você teve essa consciência disso tudo, sobre a identidade, as questões de transexualidade e as revoltas que são mal interpretadas, como que você passou isso para sua família, para os seus amigos? Então, foi exatamente a mesma questão do como fazer o documentário para as outras pessoas. Eu precisava entender como essas pessoas iriam entender e não simplesmente sair jogando as coisas para elas. Eu conheço muita gente, muitos garotos, muitas garotas, que essas pessoas simplesmente querem que a pessoa entenda, assim, tipo, fala da maneira que tem dentro de si e simplesmente fala para outra pessoa querendo que ela entenda e
porque é a obrigação dela entender e não é uma obrigação entender. A obrigação é respeitar e aceitar nem é uma obrigação também, mas é uma obrigação respeitar. Então, tipo, para eu poder fazer com que a outra pessoa entendesse, eu tinha que entender como seria a forma de entendimento dela, dessa pessoa. Porque senão, como que eu vou fazer uma pessoa entender, né? Por mais que fica confuso, fica falando entender. Então, eu só tive que me preocupar com a minha mãe em relação a isso. E então eu tive que ir aos poucos, aos cantos, e conversando com ela, e mostrando, olha mãe, isso, olha aquilo. Em relação a amigos, foi mais tranquilo, porque eu nunca fui muito, como que eu posso dizer, muito amigo de alguém, assim, sabe? Então, eu nunca, se por acaso alguém fosse embora por conta disso, não ia me fazer tanta falta, e também ia ser, que bom que essa pessoa foi e não ficou, porque seria uma má pessoa que eu teria na minha vida, né? Em relação a amigos, eu também tive sorte, porque eu só cheguei e comentei, aí teve alguns amigos que já vieram para mim perguntando se eu era alguma coisa diferente do que ele está acostumado a ver. Então, eu acho que eu tive muita sorte em relação a isso, mas antes de eu ter essa sorte, eu tive que entender como as pessoas entendem para fazê-las entenderem. E como que você lidava no começo com os questionamentos das pessoas? Era fácil para você? Você conseguia conversar? Ou isso, de alguma forma, te frustrava em alguns momentos? Como que foi para você? Enquanto, não as pessoas agora, você enquanto tendo que responder a todas as questões. Então, é porque assim, eu sempre vivi como simplesmente sendo eu, assim. Então, eu só, às vezes, quando eu começava a me sentir incomodado com alguma coisa, eu simplesmente falava assim, não me trata dessa forma, me trata de tal forma. Aí a pessoa vem me perguntar por que eu falo, porque eu gosto assim. E muitas vezes isso resolvia, porque, sei lá, como eu disse anteriormente, eu acho que eu tive muita sorte em relação a isso. Então, pra mim, eu acho que estou sempre numa fase de autorreconhecimento. Então, eu não posso simplesmente chegar para uma pessoa e falar, seja assim comigo, sendo que eu estou me autorreconhecendo. Eu tenho que saber comigo mesmo como eu me sinto confortável em relação a mim. Então, como que eu posso impor isso a uma outra pessoa? Então, eu só ia vivendo, assim. Alguém falava assim, ela... Aí eu ficava assim e falava assim, por que ela? Você não vê que eu tenho uma aparência mais assim? Eu acho que fica melhor se você usar tal forma, sabe? É uma questão de conversa, do modo que você conversa com a pessoa. Sim. Então, pra mim foi, tipo, mais tranquilo, assim, porque eu simplesmente fui vivendo. Eu não cheguei e sentei com a pessoa, então, olha, a partir de hoje, eu não fiz isso, entendeu? Eu só fui vivendo e falando algumas coisas aqui, outras coisas ali. Então, acho que foi mais tranquilo por conta disso. E é muito importante isso, né? A forma, porque eu acho que isso vai muito além. Né? Você, tipo, essa forma de tratar as pessoas, isso é universal, né? O respeito acima de tudo, são coisas muito importantes para a sociedade enquanto sociedade, né? Se todo mundo tivesse a ideia de respeito, independente de qualquer outra coisa, a gente evitaria muitas coisas. Não só em questão de gênero, Não né? só em questão de gênero, né? Em questão de tudo. Eu acho que é isso, entender e conhecer é fundamental. E acho que é isso que falta às vezes, né, para as pessoas. A gente foi pra rua para saber o que o pessoal conhece sobre identidade de gênero. E vocês podem conferir. É o sexo da pessoa, não é? Gênero. Aí você lembra de português? Grau, gênero e número de lição. Gênero. Masculino, feminino. Que hoje deve ter pelo menos uns 5, 6 tipos de sexo, é isso? Identidade de gênero, pra mim, é como a pessoa se identifica, não dentro do corpo dela, mas como ela quer ser chamada. Como ela identifica o sexo dela, independente de ela ser homem ou mulher. Pra mim, identidade de gênero é como a pessoa se reconhece não perante ao corpo, mas perante a gosto, a escolha, a desejo, a amor. Pra mim é isso. Não sei o que é identidade de gênero. Eu acredito que pra gente falar sobre identidade de gênero, a gente precisa primeiro falar um pouco sobre sexualidade, né? Sobre se identificar, enfim. Então eu acho que a gente precisa voltar um pouco no conceito do que identidade de gênero é a forma como você se enxerga na sociedade de uma forma geral, diferente de sexualidade, que é por quem você se atrai. Eu acho que identidade de gênero é como você sente, se você se sente homem, mulher, ou se você se sente bissexual. Acho que é isso que é identidade de gênero. E cada vez essas
esses gêneros estão se multiplicando, né? Tem uma diversidade muito grande. Então, muitas vezes a pessoa nasce homem, gostaria de ser mulher, eu entendo isso, que seja identidade de gênero. Ou quem está contente com o que é, né? Então, tem o masculino, tem o feminino, tem de tudo hoje em dia. Eu penso que é assim. A identidade de gênero é quando a pessoa ela se identifica com um gênero que não é posto por ela socialmente. Então, ela quer ser chamada, ela quer ser vista dessa forma e não depende somente do sexo dela ou do órgão genital. Eu acho assim, são vários tipos de gêneros que tem, né? Não é só o masculino e o feminino. E eu também acho que não tem que ter discriminação. As pessoas são pessoas. Então não importa cor, raça, sexo, não depende disso. Eu não entendo nada de identidade de gênero, eu entendo sobre financeiro. Entendo por identidade de gênero algo que não está relacionado exatamente ao sexo, mas à escolha pessoal de cada um. Eu não entendo muito bem como é que funciona esse processo de transição. Fica aí, já voltamos com mais Ruar. No período entre agosto de 2016 e julho de 2017, 6.624 km² de floresta foram devastados, o equivalente a 4 vezes a cidade de São Paulo. 80% da extração da madeira na Amazônia ocorrem de forma ilegal. Cerca de 41% de toda a água tratada no país é desperdiçada durante o abastecimento de água, causado muitas vezes por falhas técnicas nas tubulações e sistemas públicos de distribuição. Do total de uso da água no Brasil, 72% é destinado à irrigação, 11% para uso animal, 9% o uso humano urbano, 7% o uso industrial e 1% o uso humano rural. O Brasil produz 63 milhões de toneladas de lixo por ano. A quantidade de lixo cresceu 21% só na última década, mas o tratamento adequado dado a esses resíduos não aumentou. Seja você a mudança que quer para o mundo, mas cobre a mudança daqueles que têm o poder para mudar. Voltamos com o Ruar. Estamos com o Daniel Birkhoff, que está aqui falando pra gente como foi se reconhecer transgênero. Então, como vimos na última pergunta, o povo quer saber como acontece esse processo de transição. Antes do Daniel responder, vamos conferir o que o Dr. Fernando Amato explicou sobre o assunto. O termo sexo e o termo gênero são diferentes. O sexo se refere a uma condição anatômica e genética. Então, o indivíduo que ele pode ser XX, né, no caso que é a mulher, ou XY, que é o homem. E isso faz, essa parte genética estimula o desenvolvimento de órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino. O termo gênero está mais relacionado ao comportamento do indivíduo e ao seu papel na sociedade. Então é uma interação dele e isso pode até variar entre culturas. Não é possível mudar um indivíduo de sexo. O indivíduo ele nasce XX, ele vai continuar sendo XX. Se ele nasce XY, ele vai continuar XY. Mas sim, é possível adaptá-lo ao gênero que ele desejar. O termo troca de sexo, mudança de sexo, talvez não seja o mais adequado. Talvez o ideal seria utilizar um termo de adaptação ao gênero. Em relação a realizar a cirurgia de mudança de sexo, né, ou mesmo essas para adaptar ao gênero do indivíduo, é importante que esses pacientes estejam fazendo um acompanhamento adequado. Esse acompanhamento adequado envolve um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, endocrinológico. Então, além das complicações cirúrgicas, é importante esse acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tanto antes e tanto depois, porque podem ter uma relação até mesmo com problemas psiquiátricos depois, eventualmente, uma não aceitação no pré, né, antes da cirurgia, e até no pós, depois de uma cirurgia que não ficou do jeito que o paciente desejava. O Dr. Fernando Amato explicou como deve ser a redesignação sexual, quais são os cuidados e as indicações. Mas para você, como está sendo esse processo? Você está sendo acompanhado por algum médico? Você já está tomando hormônio? Como está sendo? Então, para a gente começar a fazer a hormonoterapia pelo SUS, você obrigatoriamente tem que passar por psicólogos, por psicóloga, enfim. Então a gente tem que fazer uma conversa,
um acompanhamento antes de começar a tomar o hormônio, para ela saber se é realmente assim que a gente se reconhece, porque assim, o hormônio é algo muito agressivo. Então é como, na verdade, qualquer remédio é muito agressivo. Então você tem que ter muita certeza, até se você tiver com dor de cabeça, por exemplo, você tem que ter certeza que você vai tomar aquele remédio, porque aquilo vai ser prejudicial à sua saúde de alguma forma. Então é obrigatório pelo SUS passar por psicólogo, e eu já estou passando já faz algum tempo já. E eu comecei a hormonioterapia já fazem 9 meses e assim, é realmente muito maravilhoso, assim, é muito melhor me ver e estar evoluindo, sabe, com essas coisas. Por mais que seja complicado, eu tenho que provar o que eu sou para poder ser quem eu sou. Mas é entendível, né, que você tem que ter certeza que é aquilo, porque é algo que te agride de alguma forma o seu corpo, né? E para você, como foi o processo da terapia? Você acha que ajuda muito a parte da terapia com o psicólogo? Como que você se sentiu tendo que falar sobre com um terapeuta que teoricamente é um estranho? Então, por mais que seja uma pessoa estranha, eu me senti confortável por ser uma pessoa que entende do assunto. Porque é diferente você chegar no psicólogo e já falando sobre esse de não se entender, da forma que as pessoas te veem ou te reconhecem, e de uma pessoa que não sabe do que você está falando, acha que você provavelmente vai ter algum transtorno, alguma coisa assim. E para uma pessoa que sabe do que você está falando, já vai te atender, tipo, já te ajudando, sabe? Falando assim, realmente, não é só você que passa por isso, você está passando por isso porque tal coisa, e te ajuda melhor porque é um especialista, sabe? É diferente você, por exemplo, eu conversar com você aqui e você não saber nada disso, ou você já ter estudado e você já saber de alguma coisa e eu falar a mesma coisa para você. Vai ser outro tipo de entendimento e de atendimento. Sim. E com relação aos hormônios, o que você sentiu muita diferença muito rápido? Porque a gente sabe que é muito forte, né? Como foi para você se adequar ao tratamento? É bem importante dizer isso que você falou do se adequar, porque cada um vai passar por um tipo de terapia hormonal, porque cada corpo é diferente, cada pessoa é diferente, e exatamente por isso que é imprescindível você passar um especialista, porque tem muitas pessoas que no calor, querendo ter as coisas que o hormônio traz pra gente, já quer tomar por conta, não vai atrás de especialista, e aí é complicado porque é cada um, entendeu? Cada corpo, e assim, exatamente por ser cada corpo, pra mim, uma das primeiras coisas que mudou, que me ajudou, foi a voz, que era uma das coisas que mais me incomodava, e eu acredito que não está sendo muito rápido, mas também não está sendo lento, assim, eu acredito que está indo no tempo que deveria estar para eu me acostumar, para as pessoas em volta se acostumar, para minha família se acostumar, por mais que não deva depender de se acostumar, mas eu acho que é mais simples quando as coisas vão no tempo que tem que ser, né? E entender também o processo, né? Porque por você se adequar ao hormônio, quem está em volta também tem que se adequar à transformação, né? Porque se fosse uma coisa muito rápida, acredito eu que também mexe com o psicológico, porque é muita transformação, né, de uma hora para outra. Então, essa parte de você ir se adequando, de ir aos poucos e contornando, como você falou, eu acho muito importante também. Então, eu tenho um amigo que ele ajudou nesse projeto do documentário que a gente falou no começo, né? Que ele fala que é uma transição, mas não é uma transição só da pessoa trans. É uma transição de todas as pessoas que passam por a vida dessa pessoa. É uma transição, por exemplo, da minha mãe, que me teve neném e foi me vendo crescer, e aí agora eu estou me tornando isso que eu sou hoje. E de um amigo que eu conheci hoje, ou de um amigo que eu conheci há 8 meses atrás, 9 meses atrás. Então não depende só de uma transição da minha vida, é uma transição das pessoas em volta também. Porque exatamente isso que eu estava falando do tempo, né? Que igual você falou, não tem como eu tomar um hormônio hoje e amanhã eu já aparecer com barba, com músculos, que ninguém vai entender o que aconteceu, nem eu vou entender o que aconteceu. É importante as coisas serem feitas com calma para elas serem feitas direito, né? Sim. E você entender também o processo, né? Sim. Que eu acho que, por mais que
as coisas estejam claras, você tem que se adequar, querendo ou não, à transformação, né? Então, eu acho que esse tempo ele é muito importante, de verdade. O Ruar de hoje fica por aqui. Muito obrigada, Dênia, pela sua presença. Eu que agradeço, é muito bom poder falar sobre isso em um programa. Até o próximo Ruar.